O início do processo de independência do Brasil, ou seja, o período de nossa história conhecido como Brasil Império, está associado à chegada da família real vinda de Portugal para sua então colônia na América. Vários fatores contribuíram para essa mudança da corte, fatores econômicos e fatores políticos. Portugal, desde meados do século XVIII, já vinha sofrendo com a queda do preço do açúcar e com o declínio da mineração no Brasil, que em quantidades cada vez menores servia apenas para pagar a dívida com a Inglaterra e manter a corte em Portugal. Na virada do século XVIII para o século XIX, a Europa passava por uma série de mudanças políticas, econômicas e sociais, tendo um acirrado antagonismo entre duas de suas maiores potências, Inglaterra e França. A Inglaterra foi palco da Revolução Industrial e a França se viu envolvida em sua Revolução Popular, que depois a realeza, alternando jacobinos e girondinos no poder. O Brasil, curiosamente, foi atingido pela disputa entre as duas nações europeias, com resultados que influenciaram a sua própria independência de Portugal. Em 1799, surgiu a figura de Napoleão Bonaparte, que de forma astuciosa conseguiu rapidamente galgar uma admirável carreira militar, tornando-se o grande líder do povo francês. No meio dessa disputa pela hegemonia mundial, protagonizada pela Inglaterra e França, estava Portugal, que tentava a todo custo agradar os dois lados. Em 1776, Portugal fechou seus portos para os navios norte-americanos, em uma clara tentativa de agradar os ingleses, mesmo tendo sido um dos primeiros países a reconhecer a independência da nação norte-americana. A França, por sua vez, exigiu de Portugal o ingresso no bloqueio continental, com o fechamento de seus portos aos navios britânicos, a expulsão de cidadãos ingleses com o confisco de suas propriedades e a declaração de guerra contra a Inglaterra sob ameaça de invasão pelo temido exército napoleônico. Portugal se encontrava em uma terrível encruzilhada, devendo escolher um lado entre as duas potências antagônicas. Além disso, duas grandes preocupações pairavam sobre a coroa portuguesa. A primeira era o destino que a aguardava, dependendo da decisão a ser tomada, pois um grande número de dirigentes reais fora deposto pela espada de Napoleão, na Prússia, na Holanda, na Sicília, em Parma, por exemplo. A outra grande preocupação era referente ao futuro das colônias ultramarinas, pois era dali que provinham os meios de sobrevivência de Portugal, um país de modestas dimensões dentro do continente europeu que tinha sob seu domínio vastas terras e riquezas incomensuráveis. Enquanto os diplomatas portugueses tentavam ganhar tempo com a França, desenhava-se nos bastidores um plano de fuga para o Brasil com o devido suporte da Marinha Britânica. Os preparativos da viagem deveriam ser executados da forma mais discreta possível, de tal modo que não chamasse a atenção nem levantasse suspeitas por parte das cortes francesa e espanhola, nem tampouco pelo povo de Lisboa, dada a impossibilidade de levar todos e a certeza do desespero que se abateria sobre os portugueses ao descobrirem tais manobras por parte da família real. Apesar de ter sido planejado com alguma antecedência, o embarque foi realizado de forma apressada. Com o exército francês, liderado pelo general Jean-Andoche Junot, às portas de Lisboa, a família real foi transportada de Mafra para a capital portuguesa para ser embarcada para o Brasil. Funcionários do palácio foram abruptamente acordados na madrugada de 25 para 26 de novembro de 1807 para encaixotar documentos de Estado e pertences pessoais da família real, remetendo no dia seguinte todo o material recolhido para o porto, debaixo de chuva torrencial. Ao se fazer pública a notícia da partida iminente da família real para o Brasil, foi grande a confusão e o desespero dos populares em Lisboa, com muita gente querendo embarcar à força em navios já abarrotados de gente. O povo não conseguia assimilar a ideia da saída do rei e sua corte para os domínios ultramarinos. As pessoas vagavam por ruas e praças, entregues ao desespero
sem acreditar no que viam. A confusão, o desespero, a incredulidade e a decepção tomaram conta dos corações e mentes da população de Lisboa, e quando finalmente os soldados comandados por Junot entraram pelas ruas da capital portuguesa no dia 29 de novembro de 1807, Dom João VI, sua família e sua corte já haviam embarcado e estavam a caminho do Brasil. A chegada de Dom João VI, o Rio de Janeiro passou a contar com estruturas típicas de capitais, como a Biblioteca Real, jornais e diversos serviços que até então não existiam. A permanência da corte proporcionou também a divulgação de novos padrões de consumo, influenciando a vida cotidiana da elite local. Surgiram casas comerciais especializadas em artigos de luxo e artefatos domésticos. Por outro lado, muitos problemas foram agravados pelo súbito aumento da população do Rio de Janeiro. As condições da cidade eram precárias. Não havia sistema de esgoto, o que provocava um terrível odor pela cidade, e também não havia moradias suficientes para os recém-chegados. Para resolver o problema, muitos moradores foram solicitados a abandonarem suas casas para que pudessem ser ocupadas pela corte portuguesa. Dom João adotou medidas políticas e econômicas que mudaram radicalmente o perfil da colônia. Uma semana após chegar ao Brasil, o príncipe regente decretou a abertura dos portos às nações amigas, abolindo o pacto colonial que limitava o comércio da colônia somente com a metrópole. Dom João também revogou a lei que proibia a instalação de fábricas na colônia, o chamado Alvará de 1785, permitindo que a colônia pudesse ter em seu território manufaturas, intensificando a produção local. Mais tarde, em 1810, Dom João assinou com a Inglaterra o Tratado da Amizade e Aliança e o Tratado de Comércio e Navegação, concedendo aos britânicos tarifas alfandegárias favoráveis, enquanto os produtos originados de outros países pagavam uma taxa de 24%, os produtos ingleses pagavam apenas 15%. A transferência da capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro causou grande insatisfação na burguesia portuguesa. Mesmo após a derrota de Napoleão em 1815, houve resistência por parte de Dom João em voltar para Portugal, que passou a ser administrado por uma junta de governo britânico submetida ao poder de Dom João. Aqueles que ficaram em Portugal acusavam Dom João de terem sido relegados a segundo plano, principalmente quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves durante o Congresso de Viena. Diante das pressões cada vez mais acirradas, Dom João retornou a Portugal em abril de 1821, deixando seu filho Pedro como príncipe regente do Brasil. Aqui, a situação agradou a quem acreditava que havia chegado a hora da colônia se libertar da metrópole. Ao chegar em Portugal, Dom João VI foi pressionado pela corte portuguesa a aplicar medidas mais duras na colônia americana. A autonomia conquistada no período em que Dom João VI passou no Brasil começava a ser ameaçada. A presença portuguesa na colônia, a partir de 1808, também ajudou a inflamar a opinião de alguns descontentes. Afinal, sobravam privilégios para os reinóis e cobranças para os produtores rurais. Com a transferência para a América, novas taxas foram criadas para cobrir as despesas com a corte, o que causou revolta entre os colonos. Uma das taxas criadas, paga anualmente, destinava-se a financiar a reconstrução de Portugal após a invasão de Napoleão. Havia também o problema da recessão da economia local provocada pela flutuação dos preços do açúcar e do algodão, além da queda da produção agrícola causada pela grave seca que assolava o Nordeste brasileiro desde 1816. Os produtores também se encontravam mergulhados em dívidas com os comerciantes portugueses, que controlavam as importações e exportações da colônia. Para piorar, o valor dos escravos estava cada vez mais alto, e como o governo português apresentava déficit comercial, as taxas abusivas explodiram.
Esse quadro de problemas criou um contexto de tensão e insatisfação na aristocracia agrária, bem como entre os mais pobres. A difusão de ideias iluministas, principalmente no seio do clero, combinadas com o sentimento anti-lusitano, fez eclodir em março de 1817 um forte movimento contestatório no Nordeste brasileiro. Era um movimento separatista, baseado em princípios iluministas, em defesa da soberania popular e da liberdade de expressão e culto. Dessa forma foi proclamada a República e organizado um governo provisório que ficou responsável pela elaboração de uma lei orgânica que delimitasse os poderes até a elaboração de uma Constituição. Os revoltosos convocaram uma Assembleia Constituinte, decretaram o fim de alguns impostos e a tomada de propriedades de comerciantes. Quanto à questão escravocrata, mais uma vez, não era unanimidade o seu fim. Alguns membros defendiam a abolição, outros temiam uma rebelião semelhante à que ocorreu no Haiti. O movimento durou apenas alguns meses. Em maio de 1817, os insurretos foram vencidos. Com o clima político cada vez mais tenso, dois grupos procuraram fazer valer seus interesses a partir do início da década de 1820. O Partido Português, constituído por comerciantes lusanos interessados na manutenção dos privilégios que usufruíam, defensores do retorno de Dom Pedro para Portugal, e o Partido Brasileiro, formado por grandes proprietários, tanto brasileiros quanto portugueses, além de comerciantes que se beneficiaram com a chegada da família real ao Brasil e com a elevação da colônia ao posto de Reino Unido. Com isso, em janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma petição pública com mais de 8.000 assinaturas, pela qual a população pedia ao príncipe que permanecesse no Brasil, não acatando a ordens emanadas da metrópole, que exigiam seu retorno imediato a Portugal. Esse documento ficou conhecido como a Petição do Fico. Dom Pedro aceitou o pedido e ordenou que nenhuma determinação vinda de Portugal fosse cumprida, a menos que fosse autorizada por ele. Isso foi o decreto do Cumpra-se. Com a crescente agitação popular no Rio de Janeiro, foi determinado que qualquer tropa de origem portuguesa deveria ser recebida com hostilidade pelos brasileiros. Com isso, tornava-se mais clara a campanha pela emancipação política do Brasil. Enfim, o decorrer dos eventos levou Dom Pedro a proclamar a independência em setembro daquele ano, sendo coroado como imperador em dezembro com o título de Dom Pedro I.